Domingo da Ascensão do Senhor, solenidade da Ascensão do Senhor. Uma alegria ter você aqui comigo para a nossa homilia diária. Lembrando que hoje também é 1º de junho, e o mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Quem me acompanha no YouTube pode colocar lá assim, Padre Mário, mês ou um mês com o Sagrado Coração de Jesus. Tem um vídeo diário para cada dia desse mês, contemplações a respeito do coração de Jesus para alimentar a nossa fé e a nossa devoção ao coração de Jesus. Mas hoje, domingo da solenidade da Ascensão do Senhor, quero convidar você para refletirmos um pouquinho a liturgia desse dia, a partir do Evangelho que está em Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje então a Ascensão do Senhor. Na verdade, a Ascensão do Senhor, neste ano, caiu na quinta-feira, o 40º dia após a Páscoa, que é esse dia em que Jesus sobe aos céus. No Brasil, quando esse dia não é domingo, se celebra no domingo ali mais próximo, por ser solenidade, e assim o maior número de fiéis poderem participar da Santa Missa, participar da Eucaristia. Mas celebrar a Ascensão de Jesus, o dia em que Jesus então sobe aos céus, volta ao Pai. O que é celebrar esse dia? Primeiro, começando pelos termos. Ascensão, que é diferente da Assunção de Maria. Maria foi assumpta, foi subida ao céu. Assunção significa subir porque alguém assumiu, fez subir. Maria foi assunta ao céu. Deus a fez subir ao céu. Já que hoje nós celebramos a Ascensão de Jesus. Jesus, por força, por conta própria, sobe ao céu. Ascende, sobe, ao céu. E para nós hoje, celebrar a Ascensão do Senhor é proclamar a vitória de Jesus sobre a morte, não está no túmulo, subiu aos céus, é anunciar a nossa futura ressurreição com Ele, a ressurreição da carne, a ressurreição plena no último dia, e é renovar também o nosso compromisso com a missão, porque no Evangelho nós vemos, Jesus abençoou e enviou. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura, disse-lhe Jesus. No seu nome, no meu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. E vós sereis testemunhas disso tudo. Como? Enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso não se afastem de Jerusalém até que sejais revestidos da força do alto. É no dia da Ascensão que a igreja começa a sua novena de Pentecostes. Então, como o padre falou nisso, uma vez que esse ano a Ascensão caiu na quinta-feira ali, então todo ano cai na quinta-feira, Sexta, agora que passou, a gente deu início à novena de Pentecostes. Após a Ascensão, por 9 dias a igreja ficou no cenáculo, junto com Maria, a mãe do Senhor, esperando o cumprimento dessa promessa. Portanto, celebrar a Ascensão também é se abrir ao poder do alto que desce sobre nós para nos capacitar para o testemunho de Jesus, para todas as nações. E aqui tem algo de muito importante. Serão anunciados conversão e o perdão dos pecados a todas as nações em Jesus. Por isso, queridos, celebrar a Ascensão é celebrar a necessidade de Jesus como Salvador a todas as nações. Nós corremos o perigo de reduzir o nosso cristianismo, a nossa fé cristã, a um dado cultural. Aí a gente olha para quem não é cristão e diz assim, não, mas é a cultura deles. Como se Jesus fosse um aspecto cultural. Jesus não é aspecto cultural. Jesus é Senhor, Salvador e Redentor. Todas as nações precisam ouvir o anúncio do Evangelho e da salvação em Jesus. Cultura não salva ninguém. Eu não posso olhar para aquilo que é diferente do Evangelho e dizer, não, mas é a cultura deles. Aquilo que Jesus pregou e ensinou como caminho de salvação e aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, a sua Páscoa, morte e ressurreição,
que precisa ser acolhido na fé, e a fé vem pelo ouvir a pregação de Deus, a pregação do Evangelho de São Paulo, isso é necessário para todas as culturas, para todas as nações. Você imaginou se lá, séculos atrás, os apóstolos, ao saírem dali, olhassem e falassem assim: não, mas é a cultura dos romanos, né? Esses deuses, esses pecados, essas imoralidades, né? Não, imagina, Paulo chega em Éfeso. Não, mas é a cultura de Éfeso, né? Chega em Corinto, mas a deusa Diana, né? Ainda bem que os apóstolos eram cristãos e católicos, né? De atitude e concepção. Então hoje nós somos rodeados também de muitas culturas e nações, de muitos grupos, de muitos nichos, de muitos guetos, às vezes muito perto de nós. Mas Jesus corresponde à alma de todo ser humano e ele é necessário a todo ser humano, né? E ele recebeu toda a autoridade. Aí na segunda leitura da missa de hoje, a carta de São Paulo aos Efésios, né? Paulo vai fazer um grande hino ao Cristo ressuscitado e vai dizer, né? Deus Pai manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos, fez sentar-se à direita de Deus nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania. Sim, ele pôs tudo debaixo dos pés de Jesus e fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja. Portanto, todo ser humano, toda raça, língua e nação precisa fazer parte do corpo de Cristo ressuscitado, que se chama igreja. E isso vem pela fé, vem pelo batismo, vem pelo anúncio do Evangelho. De novo, no poder do Espírito Santo. Aí a primeira leitura, que é de Atos dos Apóstolos, que é também escrito pelo próprio Lucas que escreveu o Evangelho, ele vai anotar em Atos dos Apóstolos esse dia da Ascensão, quando Jesus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E aí diz lá, em Atos, que Jesus começa a subir diante dos discípulos. E aí o anjo vai perguntar: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Vou até grifar com o meu verde palmeiras aqui. Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então agora é o tempo da missão. Jesus venceu a morte, venceu o mundo, venceu o maligno. Jesus é Senhor, tudo está debaixo dos seus pés. Ele é a cabeça de um corpo chamado igreja, do qual fazemos parte. E agora com a força do Espírito Santo, de sermos testemunhas do Evangelho. E hoje também a festa da Ascensão também e se celebra hoje também, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E o lema deste ano é: partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações, que vem lá da carta, a primeira carta de São Pedro, está lá em 1 Pedro 3, 15, 16. E olha só que interessante, essa é a única celebração mundial estabelecida pelo Concílio Vaticano II, tal a importância que a Igreja reconhece à mídia na sociedade atual. Veja, há 2000 anos atrás, Jesus falou o quê? Ide pregar o Evangelho a toda criatura, ou seja, o Evangelho precisa romper paredes, espaços, barreiras, né? E a Igreja lá na década de 60, no final do Concílio Vaticano II, onde a televisão era muito incipiente, mas existia o cinema e o rádio, instituiu o Dia Mundial das Comunicações na solenidade da Ascensão por causa desse Evangelho, onde Jesus fala que seremos testemunhas. Portanto, queridos, pregar o Evangelho a toda criatura, mas pregar o Evangelho por todos os meios. E nós temos meios para pregar e partilhar o Evangelho de Jesus. Nossa palavra, nossa presença, não é isso? Dar um livro, mostrar um canal no YouTube, não é isso? Ajudar as pessoas, pagar a inscrição de alguém para fazer um retiro, dar carona para alguém para ir na missa, tirar as desculpas das pessoas. Mas as comunicações sociais, nós temos a alegria de estarmos juntos num veículo de comunicação, né? Nessas plataformas de comunicação que nos colocam não só dentro das casas, como na palma da mão, através do celular, para partilhar a esperança que está nos nossos corações. Ela tem nome, é Jesus. É isso que a gente tem feito aqui nesse canal do YouTube já há 7 anos, um pouco mais. E se esse lugar nosso aqui de encontro te faz bem, aviva a sua fé, te esclarece algumas coisas, hoje, na festa da Ascensão, onde Jesus diz a todos nós que cremos: pregue o Evangelho a toda criatura. Eu quero convidar você, se esse nosso encontro aqui, muitos, né, a grande maioria de que estamos juntos agora, você está comigo todos os dias já, né? Partilha esse canal com mais pessoas, pega essa homilia do padre, manda todos os dias para a família, para a empresa, para a paróquia, evangelizemos juntos. Essa missão é de todos nós. Todo ser humano precisa se encontrar com Jesus Cristo e nele
receber o perdão dos seus pecados. Então, hoje da Ascensão, quem sabe a gente fazer esse propósito. Às vezes você me escuta outros evangelizadores todos os dias e não divide isso com ninguém. Você divide com alguém? Partilhemos a razão da nossa esperança, que é Cristo ressuscitado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.